Boa noite, vamos começar então nossa aula de hoje. Hoje nós vamos voltar para o livro de Apocalipse e nós vamos tratar dos capítulos 12 e 13, o que requer um certo conhecimento prévio. Então nós vamos voltar para o Velho Testamento, no livro de Daniel especificamente, vamos trabalhar o contexto histórico que é necessário se ter para falar sobre esses capítulos primeiro. Então a gente vai passar um pouquinho da aula no livro de Daniel. Uma coisa que você nota, quando Israel foi destruído pela Babilônia, a expectativa que o povo de Israel tinha de um dia vir um Salvador, de vir um Messias, isso foi meio que abalado. O que vai acontecer agora? Não era para continuar a dinastia davídica até que viesse um descendente de Davi que reinaria para sempre? 1 Crônicas, por exemplo, tem a promessa de Deus, capítulo 17, no verso 12, diz: e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Aqui é Deus prometendo isso para Davi. Verso 14: o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu reino será estabelecido para sempre. E também o Salmo 89, que foi escrito numa época em que não estava mais em funcionamento a dinastia davídica, diz assim, verso 3: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. O verso 49, no entanto, diz: que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Então, o povo de Israel teve essa destruição às mãos da Babilônia, juízo de Deus, claro, uma coisa que veio sendo profetizada, porque o povo estava em rebeldia, o povo não estava dando atenção à lei de Deus, então Deus puniu a nação. Só que com isso fica aquela situação. E agora, o que acontece? O livro de Daniel é escrito nesse contexto. O povo de Israel havia sido desterrado para a Babilônia, e então essa dúvida, então quer dizer que aquilo tudo acabou? É basicamente isso que está maquinando na mente do povo. Então Deus vai trazer respostas para que eles entendam o plano de Deus. O livro de Daniel tem uma série de profecias. A primeira é em capítulo 2. Você se lembra que Nabucodonosor que teve um sonho, né? Ele teve um sonho, eu estava pensando, o que vai ser depois disso? O que vai ser depois que eu morrer, por exemplo? Porque até então ele tinha o império mais poderoso do mundo. E dali é só ir para melhor, cada vez mais a Babilônia vai governar e aquilo vai ser um interno, alguma coisa assim. Talvez ele tinha pensamentos desse tipo, mas Deus então dá uma revelação para Nabucodonosor, e ele sabe que ele teve um sonho que foi revelação divina, mas Daniel tem que interpretar. Você lembra que tem aquela estátua com 4 fases. Em cima era ouro, depois era prata, depois bronze, depois ferro. O verso 37 de Daniel 2 diz: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então aqui são essas palavras aqui sobre esses reinos que viriam depois. E nós sabemos historicamente o que foram isso aí. O ouro é o reino da Babilônia. Ele diz: você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. E ele era o rei da Babilônia. Depois você tem prata, que é a Medopérsia, bronze, que é o Império Grego, e por fim, ferro é Roma. O verso 44 então prossegue e diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Então aqui existe essa explicação. E isso aqui é muito mais para o povo de Deus do que para Nabucodonosor propriamente. Deus envolve Nabucodonosor ali, até porque isso é uma coisa importante para promover Daniel, e foi um jeito que Deus fez tudo isso aí entrelaçar, vários objetivos aí são realizados. Mas o povo de Deus precisava de saber isso. Então vai haver esse reino eterno que Deus prometeu para a descendência de Davi? Vai acontecer como? Não vai ser imediato, não vai ser nem assim, igual Deus prometeu que o povo indo para a Babilônia voltaria do desterro da Babilônia e seria uma questão de 70 anos. Na verdade, ainda tem mais 3 reinos depois da Babilônia. Mas seria no período do 4º reino em que Deus levantaria esse outro reino. Se você observar bem, Deus não diz depois dos dias desses reis, mas nos dias desses reis Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Ou seja, não pode ser uma coisa que acontece depois do período desses 4 reinos. É claro que os 4 já passaram, já viraram história, não existe mais nenhum deles. O último foi o Império Romano. Então, está dando um parâmetro de tempo da vinda do Messias. O Messias tem que vir no período do Império Romano, porque até a chegada do Messias, para Deus estabelecer o reino, tem esses 4, certo?
Então, o quarto é Roma, então tem que ser nos dias de Roma. Então, não é por acaso que você vê João Batista chegando anunciando: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E Jesus disse a mesma coisa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E essa questão do reino de Deus está próximo é uma coisa muito importante de entender na escatologia, porque de fato Jesus veio e ele inaugurou o reino. Jesus Cristo não simplesmente trouxe uma proposta que depois foi adiada. Eu digo isso porque isso foi uma das propostas que os dispensacionalistas levantaram. O dispensacionalismo clássico, lá do original, tinha essa ideia de que, não, eles anunciaram, o reino de Deus está próximo, mas como o povo de Israel rejeitou, então não se cumpriu do reino de Deus começar. Ele foi adiado para a época da segunda vinda. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, profecias da Bíblia estão comprometidas se você tomar esse ponto de vista. Por exemplo, em Marcos 9, Jesus falou assim: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente iria acontecer no tempo de vida das pessoas ali. Não era uma coisa que poderia acontecer futuramente. E essa ideia de chegar com poder é o que aconteceu também quando o Espírito Santo desce em Pentecoste. Existe então essa formalização de uma nova etapa aí, e eu creio que é muito em relação a isso que está sendo profetizado aqui. Bem, de qualquer forma, o reino de Deus então já foi inaugurado, ele não entra na sua etapa final ainda, porque, como Jesus ensinou na parábola do joio, existe uma segunda etapa. Uma vez que o reino está já na terra, ainda existe joio e trigo, todos dois, no mundo, até o dia do juízo final, quando o Senhor Jesus Cristo volta e ele manda os anjos tirar do seu reino aqueles que provocam escândalos e os que são os ímpios. E aí sim, os eleitos, os salvos, vão brilhar no reino de seu Pai. Então existe uma etapa futura do reino que ainda não inaugurou, porque nesse momento estamos naquela fase do reino em que ele se espalha pelo mundo todo. E você vai perceber também que o Senhor Jesus Cristo disse no julgamento das ovelhas e dos bodes que ele fala para as pessoas o quê? Entrar na posse do reino. Então existe esse aspecto futuro do reino. O reino já foi inaugurado a partir do momento que ele já está no céu entronizado, ele já está reinando à destra do Pai. Okay? Então isso é importante entender. Bem, o que vai acontecer, no entanto, é que no livro de Daniel, não somente essa informação vai ser dada, mas também muita informação é dada sobre o fato que as pessoas vão sofrer muito durante esse período que ainda está por vir na história do mundo. Uma coisa que você vai notar é que frequentemente Deus antecipa e fala e avisa para as pessoas de dificuldades que eles vão passar e coisas assim. Você lembra, por exemplo, em Gênesis 15, quando o Senhor Deus falou com Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Deus anunciou isso para Abraão, lá atrás, antes até de Isaac nascer. Mas por que ele anuncia isso? Bem, é importante que coisas assim sejam do conhecimento das pessoas anteriormente, para que quando as coisas aconteçam, as pessoas não fiquem coçando a cabeça pensando assim: eu acho que a minha religião era falsa, porque as coisas não estão dando conforme a expectativa. Então, isso é uma coisa interessante de se ver. O livro de Daniel vai nos mostrar exatamente a mesma coisa. No livro de Daniel, por exemplo, ao invés de dar essa impressão para as pessoas que, Israel vai ser punido, mas Deus vai restaurar a nação. Igual diz lá em Isaías, igual diz em Jeremias, Israel vai voltar a ser nação. E aí vai ser tudo uma beleza, né? Não vai ser tudo uma beleza, não. Por exemplo, o capítulo 9 de Daniel fala sobre o período em que eles reconstruíram em Jerusalém. Ele fala, verso 25, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só que interessante. Ele não está dizendo vai ser 1000 maravilhas. Não, o pessoal vai fazer isso, mas vai ser sempre uma luta muito grande. Capítulo 8 de Daniel fala sobre a perseguição que os judeus sofreram nas mãos de Antíoco Epifânio, que foi um dos reis na região de Damasco, das 4 divisões do Império Grego. E esse homem fez atrocidades com os judeus e tentou destruir a religião de Israel. E isso também foi profetizado, para que quando acontecesse, e pessoas vivendo naquele período reconheceram que eles estavam vivendo no cumprimento daquilo que foi dito em Daniel 8. Deixa eu só ler alguns versos. No verso 10 diz: cresceu até atingir o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Estou falando sobre esse rei que se levantaria nesse reino, que ele faria essa maldade toda com o povo de Deus. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois fala também que ele não vai durar para sempre, não. O que vai acontecer é que, eventualmente, ele vai perder, esse cara vai perder, mas vai ter essa opressão do povo de Deus. E é importante esse anúncio, essa informação que é dada. O verso 27, aqui no capítulo 8 de Daniel, diz: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Ou seja, qual foi o impacto dessa visão? Ele ficou assim, até abalado fisicamente.
O que ele viu, as coisas que ele viu, ele estava prevendo que o povo de Deus, o povo dele, lá na frente, iria passar tempos angustiosos, gente sendo martirizada, gente sendo torturada. Essas coisas todas estavam por vir. E aquilo foi uma coisa até meio desconcertante para ele. Ele termina o verso 27 dizendo: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Quer dizer, como que ia ser o cumprimento, ele não entendia muito bem não, mas ele sabia que o negócio não era bonito. Outro capítulo é o capítulo 7, que nós vamos olhar daqui a pouco, que ele fala também sobre perseguição, que tem a ver também com Apocalipse 13. Então a gente precisa de conhecer essas coisas. Mas deixa eu ler aqui em João 16. Quando Jesus estava na terra, Jesus explicou também que os discípulos não iriam viver uma vida assim, às mil maravilhas, o cristianismo vai conquistar a terra e todo mundo vai achar lindo o cristianismo. Não, ele falou assim: eu estou mandando vocês igual se fossem ovelhas para o meio de lobos. Não vai ser fácil para a igreja, mas a igreja tem uma missão, a igreja vai ter uma perseguição constante e, no entanto, apesar da perseguição constante, ela será capaz de cumprir sua missão, levar o evangelho para aqueles que hão de ser salvos. Então, João 16, olha como que Jesus explica isso. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. O que ele quer dizer com não vos escandalizeis? Para vocês não pensarem, quando começar a acontecer coisa desse tipo, pensar assim: eu acho que essa religião não é verdadeira não, porque Deus não está do nosso lado. Como que Deus está do nosso lado? A gente ora e a perseguição continua. Então, assim, eu acho que esse negócio não é de verdade. Então, ele está dizendo isso: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Então você vê que Jesus está dizendo isso. O motivo pelo qual eu estou avisando vocês é porque na hora que você passar por essas coisas, eu quero que vocês se lembrem disso, para vocês não ficarem aí, tipo assim, coçando a cabeça. O que está dando errado? Eu acho que a palavra de Deus não está cumprindo. Será que a Bíblia é verdade? Por isso que a Bíblia já vem avisando. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Você lembra, por exemplo, o apóstolo Paulo visitava as igrejas que ele tinha plantado. Em Atos 14, verso 22, diz que ele passava de novo nas igrejas e falava o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele falou o seguinte: gente, a igreja no mundo vai ser assim, sempre oposição, sempre luta, sempre dificuldade, então não estranha. É importante que isso seja avisado. Então, quando nós chegamos no capítulo 7 de Daniel, é um outro capítulo que está fazendo a mesma coisa. E Daniel tem muito esse propósito: preparar o povo que vai viver depois do período da Babilônia para o fato que vai ser difícil durante o período dos persas, vai ser difícil durante o período dos gregos, vai ser difícil durante o período dos romanos. Mas não se preocupa não, isso não quer dizer que o plano de Deus desandou, que está fracassando alguma coisa. A profecia inclui essas coisas também para isso. Veja o que Calvino tem a dizer aqui. E essas citações de Calvino são um pouco longas, eu vou ler só as partes que estão de negrito. Calvino diz assim: ao lermos o que outros profetas anunciaram concernente à sua redenção futura, presumiríamos que à igreja fora prometido um estado feliz, tranquilo e completamente pacífico depois que o povo houvesse regressado do cativeiro. Tá vendo o que ele está dizendo? O pessoal vai pensar assim: tá, então Deus vai tirar, limpar a idolatria e os idólatras do país, quem voltar vai ser gente fiel, e aí Deus vai abençoar, não vai? Calvino continua dizendo assim: pois os fiéis teriam caído exaustos e teriam apostatado, a menos que fossem admoestados sobre as diversas perturbações que estavam por vir. Não é verdade que, se você ler aquelas profecias lá de Isaías, por exemplo, dá muito a entender que dias gloriosos estão à frente? Sim, a nação vai para a Babilônia, mas depois a nação vai regressar. Não é assim que está falando? Deus vai levantar Ciro, que vai ser o pastor, que vai levar o povo a reconstruir o templo e etc. Então, com essas profecias positivas, tem necessidade de um equilíbrio para que, quando as adversidades entram também no seu cumprimento, as pessoas não estejam ali olhando para isso e pensando assim: não é o quadro que a Bíblia pintou, então a Bíblia não profetizou corretamente. Bem, ele então Calvino conclui dizendo assim, que durante seu governo todos os fiéis teriam que perseverar em permanente e constante confiança nas promessas, ainda que vissem o mundo inteiro estremecer e severas e angustiantes convulsões prevalecendo por toda parte. Ok? Então, deu para pegar então essa questão aí. Então, esse é um detalhe importante. Vamos então olhar um pouco do capítulo 7 de Daniel. Isso aqui é um contexto importantíssimo para a gente chegar depois lá no livro de Apocalipse. Vamos ler então aqui em Daniel capítulo 7. Eu vou ler alguns trechos aqui, não vou ler tudo isso aqui não, mas olha só. No capítulo 7, o verso 3 diz: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros,
subiam do mar. Esses animais surgem da humanidade. Então é como se a população do mundo fosse um mar, de onde brotam esses animais. Então sobem esses animais ferozes. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Verso 8, então. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava com insolência. Ok, então tudo isso aqui é uma profecia que tem a ver então com os mesmos reinos lá de Daniel 2. O quarto animal é o mesmo Império Romano, a parte de ferro da estátua do capítulo 2. E agora existe essa profecia de que neste quarto animal, ou seja, no Império Romano, você tem um animal com 10 chifres. A Bíblia vai dizer mais à frente, são 10 reis. Mas esses 10 reis, eles não são reis consecutivos. Eles são 10 reis ao mesmo tempo. Porque um outro chifre vai brotar, pensa uma coisa assim, talvez como sai um de baixo e os que estão em cima caem fora. 3 deles saem e esse outro acaba se sobressaindo, de modo que você tem ali ainda 7 chifres e um que sobressai acima dos outros. Então, esse quadro que você tem aqui, o chifre que brota, depois ele desbanca o quê? 3 dos 10, de modo que passa a ter 7 pequenos ainda e um grandão agora que sobressaiu aos outros. Começa como um pequeno chifre, mas ele se sobressai. Então, o que é isso? Bem, isso aqui é o tipo de coisa que se você estuda a história, você sabe. Muita gente hoje não sabe muita coisa sobre história, então lê essas coisas e fica totalmente assim perdido. Mas eu vou dar uma comparação. Se você observar, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, ajuda a entender um pouco o capítulo 7 também. Porque no capítulo 8, você tem 2 animais, que no caso representam o Império Medo-Persa e o Império Grego. O primeiro desses 2 é o carneiro, que tem 2 chifres. E dos chifres, um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu depois. Interessante, mas não é que subiu e tirou o outro. E o que é o Império Medo-Persa? Ele foi, na verdade, uma coligação que foi feita entre o reino dos Medos, da Média, e o reino dos Persas. E quando eles se uniram e foram para cima dos outros juntos, aí eles fizeram realmente um império e tiveram sucesso. Então foram 2 que se uniram. O Império da Média era mais forte inicialmente, mas a Pérsia se tornou dominante e veio a ser a outra. Então, o chifre que veio por último, ele se tornou maior que o outro. Está conseguindo entender assim mais ou menos como que o chifre é usado? Também você tem no verso 5 o Império da Grécia retratado, e ele aparece como se tivesse um bode com um único chifre notável, admirável, um chifre grandão assim, tipo de um unicórnio. Você olha assim e fala assim, uau, que chifre enorme aquele. E esse chifre, na sua força, no auge da sua força, ele quebra. E no lugar onde ele estava, brotaram 4 chifres, mas não igual aquele outro. O que é isso? Onde tinha um, depois ele quebra, e aí brotam 4. E tem 4 chifres menores aqui no lugar onde antes tinha um grandão. Isso aí é muito claro de você entender. Qualquer pessoa que sabe a história sabe que o primeiro chifre, a Bíblia propriamente diz, é o primeiro rei. É Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morre, o que acontece? Eles dividem o império em 4 segmentos, e cada um dos 4 segmentos tem um que governa aquela parte. Aí os 4 chifres. Então, se você consegue perceber a partir dessas coisas, é muito fácil você identificar o que está sendo dito no capítulo 7. Reis estão sendo representados assim, com chifres. E a Bíblia diz no capítulo 7 que os 10 chifres são 10 reis. Mas não é 10 necessariamente o número 10 exato. É um número para representar uma administração plural que governa junto ao mesmo tempo. Agora, o que acontece no Império Romano é que o Império Romano, a princípio, é uma república que não tem um monarca, não tem um rei, não tem um administrador que governa tudo. O que o Império Romano tem é um senado que governa. O Senado faz as leis, o Senado delibera e vota. Surge Júlio César na história, e Júlio César é um dos governantes lá de Roma, ele é uma pessoa importante, ele é um general, ele faz campanhas militares, e ele chega num auge de um poder, numa capacidade tão grande de atuação, que ele se impõe como ditador sobre Roma. E acaba se instalando como ditador para a vida toda, ou seja, vitalício. O que efetivamente faz dele um rei, sem o nome de rei, porque Roma tinha esse negócio de nós não temos um rei. Não tem um rei, mas tem um ditador, né? Manda tanto quanto. Você sabe que eles até mataram o Júlio César, porque acharam que estavam tentando salvar aquele modelo anterior, para não ter um homem só que dominava tudo. Mas não deu certo, porque mataram ele e Otávio conseguiu se instalar na posição em que
Júlio tinha se colocado e ainda pegou para si o nome do Júlio César. E ele mudou o nome dele para Augusto, que quer dizer grandioso, maravilhoso César. Então tinha o Júlio César e tem agora o grandioso César. Ele era César também. E todo mundo que vem depois é o quê? Todo mundo pega para si o título de César. E César, que era nome próprio, vira uma espécie de título a essa altura por causa disso. Então a estrutura do governo desse reino mudou. Em vez de ser um senado que domina, ele passa a ter uma figura dominante, a figura do imperador romano, que começa com Júlio César. Agora, o senado então é extinto? Não, o senado continua existindo. De modo que você tem agora como se fosse 7 chifres menores e um grandão. E o governo ficou assim. Vamos observar mais algumas partes aqui do capítulo 7 de Daniel, verso 12. Quanto aos outros animais, os primeiros 3, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eles perdem o reino eventualmente, mas eles duram o quê? Um prazo e um tempo. Okay. O verso 15 diz: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ou seja, ele ficou assim de novo. O que ele achou dessa visão? Ele ficou tranquilo e falou assim, que bom, estou tão feliz com a revelação que eu recebi. Não, ele ficou, na verdade, bem aflito com a informação que ele recebe. Você vê que isso aqui não é exatamente um pacote de notícias boas. O verso 19, ele diz, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O quarto animal, o Império Romano, teve informações sobre ele nessa visão que ele queria saber melhor. Ele diz, o verso 20, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Ou seja, você está vendo o que está acontecendo? Você tem então esse chifre, que esse chifre sobe, e esse chifre não representa um grupo, representa um indivíduo. Ele tem olhos e uma boca. O verso 21 diz, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então é isso aqui que está afligindo Daniel. Ele queria saber mais sobre isso porque ele viu o quê? Esse chifre que chega depois faz com que aquele corpo governante de 10 chifres perca uma boa parte do seu poder. De 10 ele cai para 7. E ele se destaca se tornando mais robusto do que os seus companheiros. Ele assim, está totalmente maior agora que os outros. Se destaca demais. Esse chifre faz o quê? Ele faz guerra contra os santos. E aí? Ficava elas por elas? Não. Ele prevalece. Ele está ganhando. Ou seja, ele está massacrando os santos. E os santos estão totalmente assim entregues nas mãos dele. Morrendo porque esse chifre está perseguindo os santos. Se você sabe um pouco de história, você já está ligando os quadros, né? Então ele quer saber isso. Bem, verso 24 diz, a explicação. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Verso 28 conclui dizendo assim, aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Você vê que foi mais uma visão que não deixou Daniel tranquilo, deixou ele, foi abalado, mas ele teve que registrar isso. Você vê que essas são revelações de tempos difíceis que o povo de Deus ia viver, e coube a Daniel registrar isso para a posteridade. Ok, então vamos pensar um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Essa questão toda que é dita aqui sobre esse chifre e o que ele faz e como que ele oprime as pessoas, você sabe que o César vai fazer exatamente isso, ele vai começar a perseguir a igreja. É claro que Nero fez uma perseguição local na cidade de Roma, mas ele não tornou a perseguição universalizada dentro do Império Romano. Isso começa com Domiciano. Domiciano começa a fazer exatamente isso. E ele vai para cima da igreja e ele começa a primeira das ondas de perseguição mesmo que os Césares romanos repetidamente vão trazer contra a igreja durante uma questão de séculos. Deixa eu ler um pouco do que Calvino tem a dizer sobre isso. E aqui, de novo, estou te dando citação longa de Calvino, mas não vou ler tudo, vou ler só o que está em negrito. Mas eu sugiro depois, se você quiser ler, eu sugiro que leia o resto do que Calvino tem a dizer. Calvino explica assim, os intérpretes analisam de várias maneiras o que o profeta anexa no que diz respeito aos 10 chifres. Eu sigo uma opinião simples, porém genuína, a saber, o que o profeta tem em mente é que este império pertence a mais de uma pessoa. Tá vendo? Não tem um imperador. Porquanto o anjo a seguir assevera que os 10 chifres são reis. Mais adiante, o profeta, porém, aqui distingue do resto a 4ª monarquia, como se quisesse dizer que a mesma seria um governo popular, não presidido por apenas um rei, mas dividido em muitas cabeças. E com respeito ao número 10, sabemos ser essa uma forma de expressão frequente e comum na Escritura, onde 10 significa muitos.
Quando se denota pluralidade, se usa o número 10. Ou seja, o número 10 não é para você levar ele literalmente. O número 10 é para você representar que é um corpo governante, não é um indivíduo só. Então ele diz mais adiante: não tenho dúvida de que o primeiro chifre se relaciona com Júlio César e com os outros Césares que o sucederam, a saber, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero e assim por diante, e outros. E mais adiante ele fala assim: pois enquanto o Senado retinha o título e a forma de honra, é suficientemente notório que um único homem possuía o poder supremo. Portanto, ele diz: este pequeno chifre se ergueu entre os outros 10. Tá vendo? Então ainda tem o Senado, tem 7 chifres em pé ainda, e tem um mais robusto que os outros. Então é exatamente a configuração que o Império Romano passa a ter depois que passa a ter um imperador, começando com Júlio César de fato. Calvino também diz: portanto, por que o profeta diz o pequeno chifre deflagrou guerra contra os santos? Aí ele vai mostrando que outras pessoas fizeram guerra contra os santos, mas os Césares, ele explica, porque nunca se efetuou guerras com tanta assiduidade e aplicabilidade contra a igreja como as que ocorreram depois que os Césares surgiram no cenário da história e depois que Cristo se manifestou ao mundo, pois o diabo estava então mais engajado e Deus também afrouxou as rédeas para provar a paciência do seu povo. Como assim Deus afrouxou as rédeas? Os santos foram entregues nas mãos desse chifre por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então você tem esse período de perseguição, mas porque Deus permitiu, ok? Em continuação, Calvino mais adiante explica assim: ao tratar dos romanos, o profeta não diz que os 10 reis procederiam entre si em ordem regular, ou seja, sequência cronológica, mas antes a natureza multiforme do reino sob mais de uma cabeça, porque o ofício régio pertencia aos senadores ou cidadãos proeminentes, cuja autoridade prevaleceu muito extensamente, tanto em relação ao Senado quanto em relação ao povo. E, com referência ao número, dissemos que o número plural era apenas denotado sem qualquer limitação ao número 10. Então não tenta pegar o número 10 e falar assim, mas tem que ser 10, o Senado não eram 10 pessoas. Não é esse o ponto. Aí ele explica muita informação aí, mas pulando mais para o próximo trecho em negrito, Calvino explica ainda assim: os que consideram um tempo no sentido de um ano, em minha opinião, estão equivocados. Citam os 42 meses de Apocalipse 13:5, o que perfaz 3 anos e meio, mas tal argumento não é conclusivo. E aí ele diz mais adiante: um tempo, pois, não equivale a certo número de meses ou dias, nem ainda a um único ano, mas a qualquer período cuja determinação só está no secreto conselho de Deus. É um tempo. Eles, pois, serão entregues em suas mãos por um tempo, diz ele. Em seguida, acrescenta tempos, ou seja, por uma sequência de tempos, e outra vez ainda até uma seção ou divisão de um tempo, metade de um tempo, significando essas calamidades chegariam a um fim quando Deus, em sua misericórdia, por sua igreja, restringisse aqueles tiranos por meio da sua ira contra eles, da ira de Deus contra esses tiranos. Então isso aí é do comentário de Calvino. Eu estou seguindo a mesma interpretação dele, eu acho que isso aí faz perfeito sentido. E eu acho que as pessoas tendem a não reconhecer isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem muito de história. Eu aprendi que esse negócio assim, os 10 chifres, o chifre pequeno, era coisa do anticristo, era coisa ainda futura. E quando eu estudei história romana, eu falei, uai, esse César é exatamente o que está descrevendo lá. Eu nem sabia que outra pessoa pensava isso. Depois que eu fui ler comentários, eu comecei a ver que existe essa posição realmente, porque assim, qualquer pessoa que sabe da história, liga os pontos rapidamente. Bem, verso 21 aqui em Daniel 7 fala assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, frase importante de guardar. Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós temos que falar sobre isso. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é isso aqui? Isso aqui é para dizer que esse negócio vai durar, mas vai durar bastante. O contraste é que esse período de perseguição desse reino contra os santos, ele é colocado em contraste com o período em que os outros reinos têm um domínio ali sobre o povo de Israel. E como que é o outro período? Bem, o verso 12 diz: quanto aos outros animais, foi-lhes dada prolongação de vida, o quê? Por um prazo e um tempo. Talvez um prazo e um tempo seja 2 modos de falar assim, por um prazo que é um tempo, ou um prazo e mais um tempo. É como se fosse assim, um tempo e mais um tempo. Um tempo e mais um tempo, então um total de 2. Uma dessas 2 coisas aí, provavelmente a segunda, onde você está falando, a duração deles vai ser de 2 tempos. Mas o 4º império vai perseguir os santos por quanto tempo? 3 tempos e meio.
Percebeu assim como funciona? Ok, vamos lá, vamos para a história. Os caldeus dominaram sobre o povo de Israel por 66 anos, especificamente do ano 605 até o ano 539 a.C. Os persas dominaram sobre Israel do ano 539 a 332, quando eles já não estavam mais sob controle e os gregos tiraram essa parte do reino deles. Ou seja, os persas dominaram sobre Israel por 207 anos. Já os gregos dominaram sobre Israel por 186 anos. 332 a.C. até 146 a.C., quando os judeus conseguiram independência, na revolta dos Macabeus. Então veja só, caldeus 66 anos, Babilônia. Persas 207 anos, gregos 186 anos e Roma. Roma conquistou Israel no ano 66 a.C. Ninguém lá em Israel, na época de Jesus, estava feliz debaixo dos romanos, né? Os romanos estavam oprimindo o povo de Deus que estava lá em certa medida, mas essa intensificação realmente começa com Domiciano, a intensificação generalizada pelo Império. Ou seja, o Império Romano oprimiu o povo de Deus por 460 anos. Viu a diferença em tempo? Se 2 tempos persa é 207 anos, que é o mais longo dos 3, os romanos é 460 anos, você consegue entender um pouco dessa questão. 3 tempos e meio é realmente um período maior. O César romano foi uma ameaça séria para os cristãos durante 285 anos, porque até mesmo depois de Constantino ainda teve aquela questão de filho de Constantino se aliar com arianos e perseguir os verdadeiros cristãos e usar o império contra os cristãos, né? Atanásio vivia tendo que fugir por sua vida e essas coisas. Então, César romano deu trabalho, tá? Por fim, acabou. Agora, então, deixa-me ler Edward Young, o E.J. Young, né? Ele faz o seu comentário de Daniel, essa explicação. Ele diz: este período, um tempo, tempos e metade de um tempo, aparentemente representam um período de provação e julgamento que, por causa do povo de Deus, os eleitos, será encurtado. Você vai ter esse período, uma perseguição, Deus vai dar um jeito de cortar ela. Olha como que ele explica. Essa opressão aparece por um tempo, depois se estende por 2 tempos. Parece que deveria continuar por 2 vezes 2 tempos, ou seja, 4 tempos agora, ou seja, 7 tempos no total. No entanto, não se estende assim por mais tempo e mais tempo. Em vez dos 4 tempos, ela se interrompe apenas metade de um tempo. Então, o sentido dessa questão é muito assim. O pessoal tem uma expectativa. Quanto tempo vai durar esse negócio? É capaz de durar um tempo, né? Mas dura um tempo, não acaba. Depois que passou um tempo, o que acontece? Tempos. Tipo assim, o dobro do que eles achavam antes que seria o normal ainda acontece. E então, agora que quando acontece isso, dá a impressão o quê? Esse negócio nunca vai acabar, não. O que veio depois dos tempos? Agora é capaz de dobrar isso e vir 4 tempos. Mas não, em vez disso, agora, antes que você imagine, de repente ele acaba e é metade de um tempo. Entendeu? Então é esse modo de falar. Agora, quando você vai no Apocalipse, de repente você encontra esse tempo, tempos e metade de um tempo. Lá no Apocalipse. Só que ele não é falado dessa maneira. Ele é falado em termos de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Se você contar meses de 30 dias, 12 meses de 30 dias, os calendários depois eles começaram a fazer 365 dias, ano bissexto, para acertar com o giro do sol, mas isso aí não está sendo levado em conta nessa contagem aqui a essa altura. Então, essa referência lá no Apocalipse, quando diz lá em Apocalipse 3 anos e meio, 42 meses, ou 1.260 dias, isso é código para quem já conhece Daniel identificar que estamos falando aqui daquele período de tempo, tempos e metade de um tempo que está em Daniel 7. O que significa que definitivamente Apocalipse está ligando o que ele descreve com o que é descrito em Daniel 7. Ou seja, a perseguição do César romano contra os cristãos é exatamente o que você encontra no Apocalipse. Isso ajuda bastante. Vamos olhar alguns textos aqui em Apocalipse agora? Apocalipse 11, verso 2 fala assim: mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Ok? Por quê? Aos gentios. Estes, os gentios, por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Muito interessante isso. Então existe um período de 42 meses. 42 meses, então isso é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7. Durante esse período, o que vai acontecer? Os gentios vão pisotear a cidade santa. A cidade santa e o átrio exterior do templo, o santuário lá. Verso 3 diz: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, tem esse período então de 1.260 dias que o povo de Deus vai neste mundo testemunhar, mas vestido de pano de saco, não é? Interessante. Apocalipse 12, verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela a sustentassem durante, o quê? 1.260 dias, esse mesmo período. Capítulo 13, a besta, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses.
Então, se você entende o que Apocalipse aqui está fazendo, o leitor ávido e esclarecido do Velho Testamento conhece a profecia de Daniel. E ele vai, na hora, matar a charada aqui e vai falar assim: Apocalipse está me dizendo que essa besta aqui é o quarto animal lá de Daniel 7. E o período de ataque dela é esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo lá de Daniel 7. E aí você liga os pontos. Agora, entendendo, portanto, o Apocalipse 11, à luz de Daniel 7, vem umas coisas bem legais aqui. Olha só. Capítulo 11 diz que o ato exterior do templo será pisado pelos gentios durante 42 meses. Capítulo 11 também, verso 7, diz: a besta pelejará contra as 2 testemunhas e a vencerá. Que é uma alusão direta a Daniel 7, 21. Daniel 7, 21 diz: este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então, olha só. Contra quem é que a besta em Daniel 7 prevalece? Contra os santos. Em Apocalipse 11, o verso 7, contra quem que a besta faz luta e prevalece? Contra as 2 testemunhas. Então, o que são as 2 testemunhas? Um símbolo de os santos de Deus na terra. Quer dizer, liga uma coisa com a outra que a coisa se esclarece. O verso 25 em Daniel 7 diz: magoará os santos do Altíssimo. Os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 11, 2 diz: o ato exterior do santuário foi dado aos gentios por 42 meses e eles calcarão aos pés da cidade santa. O que é o templo? O que é a cidade santa? Os santos do Altíssimo, de Daniel 7, 27. Então, quer dizer, os símbolos estão interpretados na Bíblia. É só você saber onde procurar. Então, o templo em Apocalipse 11 não é um templo físico. É uma figura dos santos do Altíssimo que é pisado pelos gentios durante esse período. Ok, então agora vamos para o capítulo 12. E aqui você começa realmente a chegar nessa interpretação dessa parte do Apocalipse que eu prometi chegar nela hoje. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Ok, Jesus nasceu do povo de Deus. Ele nasce a pessoas fiéis, daquele remanescente fiel que havia em Israel. E esse povo é representado como uma mulher na terra. Depois que Jesus vai embora para o céu, o que o diabo vai fazer? Ele vai atrás dessa mulher. E o texto vai explicar quem que é essa mulher. Verso 14 diz: mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. A serpente é o diabo. O diabo não vai conseguir matar a mulher. Ele não vai poder matar o povo de Deus, não. Verso 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, e abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O que é isso aqui? Vou te sugerir que isso aqui corresponde a fatos específicos da história. Quando Jesus foi assunto ao céu, o que o diabo fez? Ele resolveu matar a igreja. Então ele levantou perseguição contra a igreja onde? Lá em Israel. Não foi a liderança espiritual de Israel, os fariseus e o sinédrio começou? Então o que o povo fez? O povo dispersou e fugiu. Olha aqui Atos 8, verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O diabo então diz assim: já foram embora para outras regiões, então não posso fazer mais nada? Não, ele arranjou um agente que falou assim: nós vamos catar esse pessoal para onde eles forem, a gente vai atrás e vai trazer eles de volta para cá e vamos destruir. Como é que chama esse cara? Saulo. Lembra? E Saulo não estava caçando cristão até lá em Damasco, até em outras terras. Eles fugiam para outras terras para não serem mortos pela autoridade de Israel. E comissões de Israel estão indo atrás deles. E quem está chefiando tudo isso é Saulo de Tarso. Só que Deus converte ele. E a própria extensão da terra e o fato que eles se espalharam pela terra se torna um obstáculo que aquela ferramenta que o diabo está aí pregando já não dá. Ele lança como se fosse assim: eles fugiram, não estão aqui no meu alcance, eu jogo um rio atrás deles. Só que o rio, a terra se abre e aí não chega mais neles, e então daquele lugar ele não está conseguindo fazer mais nada. Está conseguindo ver a figura? Olha só que interessante. O diabo então percebe tentar destruir a igreja com o sinédrio, com o Saulo de Tarso, isso já não vai dar. Eu preciso de outro campeão. O cristianismo está se tornando internacional e para esmagá-lo eu preciso, ao meu dispor, uma arma de alcance maior. Verso 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A mulher é o quê? Aqui o que é a mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok, então ele chega na beirada do mar. Agora nós já vimos o mar, né? Apocalipse 17 diz que as águas aqui nessa literatura apocalíptica representam o quê? São povos, multidões, nações e línguas. Lembra que em Daniel 7, os 4 animais surgiram foi do mar? Os 4 animais saíram do mar? Então, ele vai arranjar um animal que vai sair do mar. E ele vai arranjar um animal que você, quando vê a descrição desse animal, imediatamente você diz:
quarto animal de Daniel 7. Olha só, verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar, subir do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ok, o que aconteceu lá em Daniel? O quarto animal era o quê? Ele era diferente de todos os outros animais e tinha 10 chifres. Então o diabo vai lançar a mão agora do quê? Ele vai usar o Império Romano. Então o diabo coloca na mente do imperador Domiciano a ideia de implantar forçosamente o culto ao imperador. Agora é importante entender que culto ao imperador já existia. Isso surgiu de bajulação. Com Júlio César, quando ele se fez ditador e imperador, o que acontecia já é que tinha gente que começou a adorar Júlio César como Deus. E todo imperador subsequente. Mas isso não era compulsório e era bem assim limitado o seu escopo. Até Domiciano. E Domiciano, esse cara se achava, ok? Esse cara achava que ele tinha que ser adorado por todo mundo e a partir dele, ele vai exigir que todo mundo confesse que ele é Senhor. Senhor no sentido de Senhor espiritual. Não é tipo sem Senhor, não. Então as pessoas vão ter que fazer isso. Por isso, gente, que os primeiros intérpretes do Apocalipse de que nós temos notícia, pessoas que escreveram alguma coisa, pessoas como Irineu, Vitorino, Petal, Betum, Comodiano, Andréas, do século V, São Beato, do século VIII, todos eles associam a figura da besta do Apocalipse à figura do imperador romano. Então essa foi a primeira teoria. E qualquer outra teoria vem depois e distancia da crença da igreja primitiva que viu o cumprimento disso no imperador romano. Essas pessoas todas faziam referência à besta do Apocalipse associando ele à figura de imperador romano. E isso aí, assim, não tem como você ir para outro lado com isso. É só você associar isso com Daniel 7 e você sabe que é isso que está acontecendo. Aí uma questão, por que João usa um simbolismo em vez de identificar o vilão por nome? Por que não chega e fala assim? O ruim da história aqui é o Império Romano e o imperador especificamente. Por que não fala isso? Isso ajudaria alguma coisa? Um cristão com um livro falando isso é preso. Eles leem isso e falam, aí ó, são subversivos realmente, não são? Então você fala em código que quem conhece o Velho Testamento consegue decifrar, mas quem não conhece o Velho Testamento não entende bolufas. É isso que está acontecendo aqui. Verso 3 então, Apocalipse 13:3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ok, na década de 90 você conseguia muito bem entender o que é isso aqui. E isso aqui já tinha acontecido a essa altura. O que havia acontecido? Aquele animal tinha tido uma cabeça golpeada, mas ele sobreviveu. Ele voltou como se fosse da morte. O Dennis Johnson tem um comentário excelente do Apocalipse que a Pronobis vai publicar em português em breve, não está em português ainda, mas o Dennis Johnson, ele explica isso. Uma das cabeças da besta, como se tivesse sido ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada, possivelmente uma referência ao golpe aparentemente fatal que foi desferido em Roma pelo desaparecimento e suicídio de Nero e as rivalidades subsequentes entre líderes militares nos meados dos anos 60. Em outra citação, ele explica mais. Ele diz que a ferida mortal em uma das 7 cabeças da besta, que parecia ter matado a besta, foi a decomposição do governo de Nero, culminando com sua fuga de Roma e suicídio aos 30 anos de idade no ano 68. No ano seguinte, a Guerra Civil levou 3 homens ao poder imperial por alguns meses cada. Em 69, Vespasiano, general do exército romano, encarregado de reprimir uma revolta inflamado pelos zelotes da Judéia, deixou seu filho Tito para continuar o cerco de Jerusalém e completá-lo com a destruição da cidade e do templo no ano seguinte. Vespasiano voltou para Roma para restaurar a ordem na cidade e no vasto império, estabelecendo-se como imperador. E aí vai continuando, e tem coisas assim, só para você entender. O que aconteceu quando Nero morreu? O Império Romano entrou numa guerra civil tão intensa e a briga foi tanta e os imperadores estavam morrendo assim tão rapidamente, um sucessivamente ao outro, que todo mundo olhou para o Império Romano e entendeu o Império Romano acabou. Dessa aula não sai. E foi isso que tornou o povo de Israel ousado a pensar, é a nossa hora de agir, é a nossa hora de revoltar. E eles se revoltaram e tentaram declarar a independência, que eles acharam, o Império Romano não consegue se recuperar, porque eles estão matando um ao outro. E os exércitos romanos estavam morrendo assim. Em grandes números, os exércitos romanos estavam sendo dizimados. Então Israel pensou, nós vamos conseguir independência agora. E não foi só Israel que revoltou. Outras províncias revoltaram também. Então a aparência foi que esses lugares conseguiram de fato a independência. Durou pouco. Mas naquele momento, o que era a notícia? O Império Romano se desmantelou e acabou. Morreu o Império Romano. Só que Vespasiano conseguiu trazer o negócio todo de volta, reconquistou tudo que havia sido perdido, e os dias de glória do Império Romano começaram só a crescer dali. O auge de território dominado por Roma foi o ano 115. Então todo mundo a essa altura olhou para Roma e pensou o quê? Bicho, mexer com Roma, tentar revoltar contra Roma é ruim, viu? Dá certo não. Olha lá, você acha que o negócio morreu? Ele volta e arrebenta contigo. Verso 4, Apocalipse 13:4. E adoraram o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo
quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. O contexto histórico, assim, isso aqui é muito fácil de decifrar dessa maneira. Ok, o verso 5 então diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Agora isso liga diretamente com Daniel 7. Uma boca que falava com insolência. Tinha olhos, uma boca que falava com insolência. Frases assim lá de Daniel. Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, magoará os santos do Altíssimo, os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então, assim, Apocalipse 13 está dizendo isso aqui é o cumprimento de Daniel 7. Então, o quarto animal de Daniel 7 é Roma. A besta Apocalipse é Roma. Quando diz, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, não falou que é proferir palavras contra o Altíssimo? Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai falar contra o povo de Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse verso está aí mal traduzido, porque as pessoas têm a impressão que o negócio funciona assim. Tem um Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Não tem, gente. Jesus morreu no tempo e no espaço, no ano 26. É que o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Okay? Esse é o título do livro, de modo que a NAA faz um favor para o leitor e traduz assim: aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. É essa a ideia. O livro da vida do Cordeiro que foi morto é o nome do livro. Se você tiver dúvida disso, compara lá com o capítulo 17 de Apocalipse, verso 8, você vai ver que lá nem tem esse negócio do Cordeiro que foi morto. É escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, é isso. Agora, o verso 10 então diz... E eu vou ler aqui da NAA, que faz uma tradução melhor também. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que significa essa questão, aqui está a perseverança? Essa maneira de falar no Apocalipse significa, isso que eu acabei de falar é uma situação que requer dos santos fidelidade e perseverança. Isso aqui exige dos santos fidelidade e perseverança. Ou seja, vai ser isso mesmo, Deus vai entregar. O que vai acontecer com os santos então? Se Deus decidiu que o seu papel na história dele é você ir para o cativeiro, então você vai para o cativeiro, meu amigo. Se for para o caso de você ser morto pela espada, então é isso. Ou outra maneira. Tá, mas você tem que aceitar. Capítulo 14 de Apocalipse, volta nessa linguagem, olha só. Capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, aqui está a necessidade para que os santos perseverem, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está vendo o que está acontecendo? Ou seja, você não tem escolha. Se você embarca e adora a besta, recebe a marca da besta, é inferno, tormento eterno. Não quer isso? Então persevera. E vai ser pisoteado? Vai matar muita gente. O que o Apocalipse está dizendo para as pessoas? Você vai ter que perseverar no meio disso. E não vai vir um alento muito rápido. Voltando para o capítulo 13. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é surgir da terra? Bem, o animal, a primeira besta, não surge do mar, da população do mundo. Da terra, provavelmente, é um modo de falar, surge da sua localidade, onde você está, da sua região. Porque essa segunda besta, depois chamada de falso profeta, 3 vezes na Apocalipse, os textos estão aí, eu não vou ler, mas isso aqui é um falso profeta. O que é o papel dessa segunda besta? É servir a primeira besta. Olha o verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa época, eles fizeram uma ordem de sacerdotes para ser sacerdotes do Deus César, tá? A partir de Domiciano. Então, eles faziam truques milagrosos, faziam parecer que tinha descido fogo do céu. Era truque, era coisa para enganar a gente bem assim, ruim de cabeça. Era truque mágico, igual assim qualquer mago aí faz, que não é sobrenatural. Mas faziam coisa assim para dizer que tinha poder sobrenatural. Isso aqui é uma coisa que você identifica imediatamente.
Então o resultado é que o povo acredita através dessa comissão local promovendo a adoração ao imperador. Verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida à espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Quer dizer, a besta não está lá fisicamente, ele está lá em outro lugar, mas ele consegue atuar ali através da atuação dessa segunda besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos adorassem a imagem da besta. Ou seja, se lá em Roma o imperador falasse, ou você me adora ou eu te mato, e ninguém na sua localidade fizesse valer aquele edito, ficava palavra vazia, não é? Tinha que ter alguém localmente dando vida àquela ordem, fazendo com que aquilo realmente, aquela obrigatoriedade fosse cumprida ou que desse morte para você. Então é isso. Eu coloquei uma citação aqui de Ray Summers, onde ele explica isso. Existia uma comuna ou concília em cada localidade. Eles faziam literalmente imagens de Domiciano, erigiam uma imagem, fazia truques miraculosos supostamente para dizer que era o poder de Domiciano como divindade e fiscalizavam se você adorasse o imperador ou não. O imperador não estava de boa com a ideia, se você não me adorar, azar, mas eu estou mandando. Não, fiscalizavam, ok? Agora, como que eles fiscalizavam? Ele colocava esse pessoal para sair e tentar descobrir quem estava e quem não estava. E aí é que entra uma coisa interessante, a questão da marca da besta. Veja o verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Veja que é um ou outro, uma coisa ou a outra, não é os dois não. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Veja, é número de homem. Ora, esse número é 666. Ok, aqui então nós temos um texto que você sabe que as pessoas gostam de pegar isso aí e viajar. Na verdade, são textos como esse que separam as crianças dos adultos na interpretação da profecia, sabe? Que tem muita bobagem mesmo. Esse negócio de chip na mão, o pessoal que rola isso aí, achando que isso aí tem alguma relevância, é gente que não saiu do ABC. É infantil demais. Deixa eu te dar um exemplo de uma interpretação infantil e tola. Adventismo no sétimo dia. Segundo os adventistas, a primeira besta é o catolicismo romano. A segunda besta é o protestantismo. E a marca da besta é considerar o domingo o dia do Senhor. Então o que acontece? Eles dizem que vai acontecer uma união de igreja católica com todas as igrejas protestantes para perseguir os adventistas, que são os únicos fiéis da terra. Eu sei. Mas eles têm uma prova. Eles fizeram um esqueminha aqui para te mostrar que, você sabia que 666 é o número do Papa? A besta é o Papa. Olha só. Por quê? Porque se você pegar o título do Papa em latim, é Vicarius Filii Dei, conforme eles, tá? E aí você pega Vicarius Filii Dei. Você sabe que em algarismos romanos, algumas letras são números, outros não são. Mas vamos contar o número que dá? Olha só, eles colocaram aqui. V, o primeiro, tá vendo a correspondência aí? Se você olhar na folha aí, ajuda. V é 5, I é 1, C, 100. Opa, já temos aí 106. Vamos continuar. A e R não corresponde a nada. I, de novo, opa, aqui temos 1. V, um 5. S e F não são letra nenhuma. I, mais 1. L é um 50. I, outro 1. Mais I, outro 1. D é 500. E não é nada. I, de novo, 1. 666. Uhul! Então é isso mesmo. Só que ocorre que quem fez esse cálculo aí não sabia muito o que fazer, porque na verdade, o I é um 1. E um V é um 5. Mas quando um I vem antes de um V, exatamente é 4. Não é 1 mais 5 que dá 6. De modo que, na verdade, se você fizer a conta certa, I e V é 4 e a soma dá 664. Então, falhou. Gente, que vexame. Vigário de Cristo, na verdade, é o título que eles usam, não vigário do Filho de Deus. Você vê que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não usam o título vigário do Filho de Deus. Eles usam o vigário de Cristo. Agora, você quer saber uma coisa que é irônica? Isso aqui é ironia legal. Se você fizer esse mesmo esquema que eles querem fazer com o nome Vigário do Filho de Deus e fizer isso com o nome de Ellen Goldwhite, você sabe que número que dá? Pô, cara, dá 666. Você quer realmente ficar nesse sistema de contagem? Olha só. E não é nada. L, 50. Mais um L, mais 50. E e N, G e O, nada. Um V, 5. L, 50. D, 500. W é 2 vezes, então é 5 mais 5. H não é nada. I é 1. T não é nada. E não é nada. E o total é
666. Então, quem sabe a besta não é Ellen White. Não, estou brincando. Mas, olha, deixa eu ler para vocês um pouquinho só dessa citação longa. Eu não vou ler tudo isso aqui não, mas o site Adventista, o link está aí. Você pode abrir esse site, está aí. Isso aí é oficial, tá? Da Igreja Adventista. Eles falam assim: historicamente, a tentativa de mudar o dia de adoração foi perpetrada pelo papado, que já é informação falsa. Aí eles falam assim: o fato de que a segunda besta de Apocalipse 13, representando o protestantismo apóstata, exerce a mesma autoridade que a primeira besta e coopera com a primeira besta para impor a falsa adoração, mostra que o domingo será uma importante marca distintiva daqueles que adoram a besta e sua imagem. Isso aqui é a ideia deles, né? Se você acha que o dia do Senhor é o domingo, então você tem a marca da besta. E eles vão falando várias coisas aí e tal. Aí eles falam assim: a Igreja Adventista não tem uma posição oficial sobre esse assunto, embora haja duas posições principais entre nós sobre o número da besta. Aí eles contam essa questão, que tem, né, o número papal é 666, se pegar o Vicário, Filho de Deus. Aí eles falam o seguinte: mas não somos informados de que 666 é a soma do resultado numérico das letras do título, ou seja, nós temos que dar cada tapa que realmente não soma isso não. Muitos adventistas continuam vinculando o número da besta com o título Vicarius Filii Dei, okay? Mas outros se afastaram disso. Agora, olha o que eles dizem: as descrições de Ellen G. White sobre o fim dos tempos devem ser entendidas em um contexto escatológico fundamentado na profecia apocalíptica da Bíblia e nas visões que ela mesma recebeu de Deus. Eles estão dizendo que ela recebeu visões de Deus, igual Daniel, ok? Mais embaixo diz assim: como as profecias de Daniel e Apocalipse que fundamentaram a perspectiva profética de Ellen White. Claramente, de acordo com Ellen G. White, os católicos e os protestantes se unirão durante um período considerável de tempo para perseguir o povo de Deus. Aí a citação do livro dela que fala isso. A palavra de Deus ensina que estas cenas de supremacia papal devem repetir-se quando os católicos, romanos e protestantes se unirem para a exaltação do domingo. Essa é a minha impersonação da voz da Ellen White, tá? Em conclusão, a posição de Ellen White a respeito do papado e da observância do domingo como dia de adoração permanece válida. Por exemplo, em 1900 ela escreveu: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Okay? Ellen White diz isso então. Isso aí é Ellen White, tá? Você não consegue ser adventista sem achar que a marca da besta é priorizar o domingo como dia de culto. E aí conclui o site falando isso. Os adventistas do sétimo dia reconhecem Ellen G. White como mensageira do Senhor e continuam afirmando que seus escritos foram dados à igreja remanescente, ou seja, os últimos fiéis da terra, ou seja, eles, como um guia inspirado para os últimos dias, e que eles são especialmente úteis no entendimento das profecias bíblicas relacionadas aos acontecimentos finais. Ou seja, ela é inspirada. Depois eles falam que não, eles não colocam ela em pé de igualdade com a Bíblia, não. Tá bom. Eu trago isso para a atenção de vocês para mostrar o seguinte: o que as pessoas têm feito é muitas vezes isso. Eles arranjam um guru que explica para eles esse negócio, e assim, esse cara sabe muito. E as teorias deles são bobas, gente, são bobas. Igual isso aí é uma bobeira. Ok? Bem, e o número 666? Você sabe que tem esse negócio de pegar e fazer uma gematria, onde as pessoas tentam fazer o número, dar uma soma. Isso não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. E eu coloquei uma série de citações aqui, eu não vou ler quase nada disso aqui, mas eu deixo aí para vocês verem. Comentarista sério vai te mostrar que isso aí é uma rua sem saída, é uma furada. Se você pega um comentário onde o cara fala: descobrimos quem é, porque se você somar os números dá não sei o quê, joga fora o comentário, porque o cara é sem noção. Não é possível que o cara está defendendo isso. Ou ele é um ignorante que nunca leu um comentário digno do Apocalipse, ou ele é um teimoso que leu, sabe disso, mas não vai te contar que isso aí é uma furada, porque isso funciona para ele promover a ideia dele. Deixa eu te mostrar o que o Salmo 1 fala sobre isso, que aí não é um peixe não, tá? Mas olha só. Em primeiro lugar, se o próprio nome em si não der certo, acrescente um título, igual o Filho de Deus, né? Em segundo, se a soma não pode ser encontrada em grego, tente em hebraico, ou mesmo em latim. Em terceiro lugar, não seja específico demais com relação à grafia. Não podemos inferir muito do fato de uma chave encaixar-se na fechadura, se essa fechadura é do tipo que quase toda chave consegue girar. Que interessante. Isso aqui é uma crítica que é destrutiva para isso, ok? Agora deixa eu te mostrar o que acontece. Você quer fazer uma soma para dar um nome, dar certo? Você faz com qualquer pessoa. Por exemplo, teve uns católicos, isso aqui não é a posição oficial católica não, mas teve alguns católicos que tentaram falar que o número da besta corresponde a Martinho Lutero. Como você faz isso? Você pega o nome Martinho Lutero, você coloca ele em latim, Martim Lutera, e aí você começa a fazer a seguinte contagem. Os números do latim funcionam assim. Da letra A é 1, B é 2, C é 3, até você chegar à letra I é 9, e a próxima letra, que é a letra K, é 10,
Aí a próxima depois dela é 20, 30, 40, até 90. Depois disso a letra é 100, 200 e tal. E você chega no final com as 27 letras. A última letra significa 700. E dessa maneira você pega então o nome Martim Lutera, tem que ser em latim, senão não dá certo, e aí dá certinho para 666. Tá vendo como que você faz o negócio dar certo? Você faz ele encaixar se quiser. Teve um pessoal que queria falar que Hitler dava certo. Aí o que eles fizeram? Acharam um jeito. Se você quiser, você acha um jeito, ok? Esse negócio você acha um jeito. Para Hitler funcionou assim. A é 100. B, 101, C, 102 e assim sucessivamente. Aí você pega as letras de Hitler, são 6 letras, então vai dar 600. E os conjuntos dentro, H, 107, I, 108, T, 119, e aí você vai somando e dá 666. Agora, quem que explica isso pra gente? Por que eu tenho que fazer um joguinho desses? E outro, agora isso aqui é popular, tá? Nero. Nero também. Agora, Nero, gente. Nero, 666, fala sério. O nome desse cara é Lúcio Domício Enobarbo. Então, olha só, Lúcio Domício Enobarbo não dá certo. Mas acontece que, quando o tio-avô dele, o imperador Cláudio, o adotou, ele mudou o nome dele. Isso já dá mais margem de trabalhar, entendeu? Porque agora você tem 2 nomes. Você tem o original, se não funcionar, tenta o outro. O outro é Nero, Cláudius, César, Drusus, Germânicos. Se você somar essas letras todas, nossa, dá um nome astronômico. Mas você seleciona só os 2 que você quer. Você seleciona só Nero e César. Não é o nome dele. Não é igual Ellen Goldwyn. É o nome completo dele, nada. Mas você pega os 2 que você quer. Pegava então Nero Cláudio. Dá certo? Não, entendeu? Mas você pega Nero César. E aí o que você faz com Nero César? Você tem que mudar de língua. Aí você muda de língua para o hebraico. Aí no hebraico dá certo se você pegar só esses 2. Ah, gente, poxa, isso é palhaçada. Ok? Então, assim, eu coloquei citações de vários comentaristas aqui sobre isso. O Dennis Johnson, G.K. Bill, várias coisas aqui que você vai ver. Gente, isso aí é palhaçada fazer isso com a Bíblia. Se vai usar gematria, então eu fico com Ellen White mesmo. Tá? O único nome que vai me convencer. Isso não é o sentido. O correto é o quê? O Hendrickson explica o sentido disso. Hendrickson, bem mais lá embaixo, ele fala o seguinte: que se lembre que o número da besta é número de homem. Ora, o homem foi criado no 6º dia. 6, além do mais, não é 7 e nunca alcança 7. Ele sempre falha em atingir a perfeição, isto é, ele nunca se torna 7. 6 significa errar o alvo ou fracassar. 7 significa perfeição ou vitória. Regozije-se, ó igreja de Deus. A vitória está do seu lado. O número da besta é 6, 6, 6. Isto é, fracasso, fracasso, fracasso. Ele não é mais do que um homem, é número de homem. O César está dizendo o quê? Eu sou um Deus, me adore como um Deus. Eu sou o quê? 7. Ele não tem pretensão disso, mas ele é 7? Não, ele é 6. E o cristão sabe, ele é só um 6. Então o número dele é 666. Ele nunca chega ao 7. É essa a ideia. Se você adorar aquilo, você não está adorando Deus, você está adorando um 6. O homem que foi criado no 6º dia, que é uma criatura, apenas uma criatura. Então, o que significa receber a marca da besta? Na sua mão ou na sua fronte, como diz os textos bíblicos. Olha só que interessante. O imperador queria que ele fosse adorado. Ele não tinha como saber se você estava adorando ele de coração. Você não sabe de adorar de coração. Lembra aquela história que a solução é você ir lá, fingir que você está adorando, mas ter uma ressalva mental pela qual você diz: mas eu não acredito em nada disso. Deus só sabe que para mim isso aqui é balela. Mas o que você faz? Você vai lá e faz o rito, ok? Se você lá faz com rito, então você pega a marca na sua mão, que representa o seu agir. É o que você faz externamente. Agora, se você faz de todo o coração, então você recebe a marca na testa, o centro da sua maneira de pensar. Então, ou você tem a marca aqui, você acredita mesmo no negócio, você adora o César. Ou você externamente faz de conta que adora. Qual dos 2 leva para o inferno? Tanto faz. Tanto faz. Se você recebe a marca na testa ou na mão. Agora, como que eu sei que o significado da testa e a mão é isso? Lembra que lá atrás a Bíblia fala que você tem que pegar a lei de Deus e escrever ela onde? Colocá-la como uma coisa escrita na sua testa e na sua mão. E o que é o significado disso? Ela tem que ser uma coisa que governa a maneira que você pensa e a maneira que você age. Os fariseus foram lá e colocaram aquilo ali como filactério, uma caixinha. E Jesus falou assim: isso aí não adianta nada, eles colocam esse negócio grandão, mas eles não obedecem a lei. E os cristãos entenderam que aquela prática era falsa, que ter a lei na fronte e na mão não é você amarrar uma caixinha na testa e amarrar um versículo bíblico na mão, igual faziam os fariseus. Ridículo aquilo. Mas era você crer de fato e praticar. E aí era muito fácil um cristão que viveu naquela geração, que rompeu com o filactério, até os judeus cristãos romperam com filactérios, e entendiam que a marca na testa é a sua forma de pensar, a marca na mão é a sua forma de agir. O cristão tem que tanto crer na verdade como praticar. Ali você pode crer ou praticar, tanto faz. Mas de todo jeito, leva para o inferno. Ok, deixa eu me concluir então dizendo o seguinte: eu prometi que eu ia mostrar a marca da besta. Olha a próxima página do seu PDF aí.
Aí a marca da besta. Está vendo esse documento aqui? 45 desses documentos já foram desenterrados por arqueólogos que mostram exatamente isso. Na época de Domiciano, a gente não tem certeza se isso já tinha começado a acontecer. Mas pouco tempo depois de Domiciano, eles começaram a fiscalizar. Quando você ia no templo e fazia o sacrifício, sabe o que acontecia? Eles te davam um papel com o seu nome e uma averbação de que você tinha de fato adorado o imperador. E aí, quando você ia no mercado para comprar ou para vender, os guardas estavam fiscalizando. Cadê seu documento? Cadê sua prova? E se você não tivesse esse documento provando que de fato você tinha feito um sacrifício para o imperador como Deus, você não podia nem comprar nem vender no mercado. Essa profecia da marca da besta já se cumpriu na história. Deixa eu ler com vocês isso aqui. Olha o que diz isso aqui, eu traduzi aqui, está aqui. Aos que são encarregados de supervisionar os sacrifícios. Aurélio Saques, da vila de Teoxenes, juntamente com seus 2 filhos, Aion e Eras, residindo na vila de Teadélfia, escrevem: Nós sempre sacrificamos aos deuses, e agora também, em vossa presença, de acordo com o decreto, nós realizamos o sacrifício, derramamos a oferenda de libação e também comemos da carne sacrificada. Suplicamos reconhecimento desse fato, que vós possais prosperar sempre. Nós, Aurélios Serenos e Aurélios Hermas, somos testemunhas oculares do sacrifício. Primeiro ano do imperador César Gaio Messius Quintus Trajanus Décio Pio Félix Augusto, do dia 23 do mês Pauane, o que convertido para o nosso calendário é 17 de junho do ano 250. E um outro que foi achado na mesma região quando eles desenterraram. Acharam um outro aqui do dia 20 do mês Pauane. Você pode ler o outro documento que diz essencialmente a mesma coisa. Esses documentos aí existem, nós temos esses documentos. Quer dizer, isso aí existiu de fato. Então isso aí que é a marca da besta. Você vai lá, faz o sacrifício e você recebe papelzinho pelo qual você pode fazer compra e venda no mercado. Isso aí é futuro? Não, já cumpriu. Agora, então, deixa eu concluir só dizendo uma última coisinha. Pessoas vão perguntar, então a besta não é futuro, a besta é passada. Exatamente, a besta já é passada. A besta do Apocalipse é o imperador romano. Eu entendo que os 42 meses, o tempo, tempos e metade de um tempo já se cumpriu. É o período de perseguição deles que já concluiu. Muitos amilenistas vão entender aquilo como o período todo da história até a volta de Cristo. Eu entendo que não. Eu entendo que aquele período já acabou. Mas as pessoas vão dizer, mas não tem outra besta no futuro, não? É possível, mas da seguinte maneira. No Apocalipse não tem essa questão que você chama de Balaão, um cara que inventa uma doutrina que é semelhante à doutrina de Balaão no Velho Testamento. Você não chama de Jezabel uma mulher que comporta tipo a Jezabel do Velho Testamento? Então, se alguém se comportar como a besta do Apocalipse, a gente pode chamá-la de besta pelo mesmo critério. Assim como Babilônia destruiu Jerusalém, e por isso também, depois que ela destruiu Jerusalém no ano 70, é que todo mundo começou a chamar ela da Nova Babilônia. Não foi Babilônia que tinha destruído a Jerusalém anteriormente? Aí que tá. Mas a questão é que, se a gente pode fazer isso com Babilônia e chamar Roma de Babilônia, a gente pode chamar o governo comunista chinês da besta. A gente pode chamar o terceiro Reich de Hitler da besta. Por quê? Porque eles se unem contra os cristãos para matar os cristãos. A gente pode chamar o papado medieval da besta. Mas não que ela é a besta na sua configuração histórica que está aqui, mas semelhantemente ao fato que existem algumas semelhanças. Então a gente está chamando assim como uma espécie de associação. Não é o cumprimento histórico. Então não precisa haver uma besta futura. Mas se, quando Jesus voltar, houver um império, um governo forte que está dominando grande parte do mundo e oprimindo os cristãos, pode ser chamada de besta nessa qualidade. Mas o cumprimento por excelência da besta é o Império Romano. E o Império Romano e a figura do imperador. Porque é igual quando você lembra que a cabeça de ouro da estátua representa o quê? O Império da Babilônia, não é? Mas Daniel diz para Nabucodonosor o quê? Você é a cabeça de ouro. Enquanto ele é o imperador, ele é a cabeça. Então, o César é a besta, tanto quanto o império é a besta. Ok? Dá para entender assim essa ligação? Porque ele personifica o poderio que está centralizado nele. Ok? Vamos parar por aqui. Muita coisa que nós cobrimos hoje.